Olá, pessoal, boa noite. Boa noite aí a todo mundo. Não consegui entrar no Facebook, então por isso que eu entrei aí uns minutinhos atrasada, né? E tudo bem, não consegui no Facebook, eu vou fazer o quê, né? Vamos fazer só aqui mesmo, né, no Instagram. Hoje vamos falar sobre a raiva. Temos como controlar a raiva? Vamos ver. Ila, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Enquanto vou aguardando o pessoal aqui entrar, vou fixar o comentário aqui para a gente poder deixar quando o pessoal entrar e saber, né, do que se trata. Temos como controlar a raiva? Mestre King, boa noite, todos muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar aí, deixa eu publicar. Publiquei e agora fixar o comentário. Pronto, feito. Que aí o pessoal já vai sabendo do que se trata, né? Gente, para quem não sabe, né? Eu faço live já há um tempo, toda quarta-feira, não é só agora no tempo de quarentena. Né? E eu tenho um canal no YouTube, Terapeuta Integrativa Alessandra Viana, e todo domingo essa live que eu gravo na quarta-feira vai para o canal no YouTube. Então, por acaso, se vocês precisarem sair, quiserem acessar depois, ela vai ficar aqui 24 horas, né, no story do Instagram, mas eu salvo essa live e deixo lá também no meu canal. Então é legal que a gente não perde o conteúdo, tá bom? Então, pessoal aí que foi entrando, Márcia, Sara, boa noite, bem-vindos. Vamos falar aí, será que temos como controlar a raiva? É um tema bem legal porque eu atendo muitas pessoas que falam: ah, Alessandra, mas eu não consigo, quando eu vejo, eu já perdi a cabeça, já aconteceu de eu falar coisas que eu não queria, e eu queria ser melhor do que isso. E aí a gente vai ver, né? Tem várias dicas aí pra gente conseguir. Ale, minha xará, boa noite. Matsu, boa noite. Bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, né? Então, eu não sei se vocês viram, se todos que estão aqui viram, mas eu coloquei, acho que foi antes de ontem, né? Até para divulgar a nossa live de hoje, que a raiva, gente, ela nunca vem sozinha. Como assim? Ela é a ponta do iceberg, né? Então, dentro da psicologia, é dito que ela é um sentimento secundário, né? Então, o que eu postei dá também pra gente ter essa ideia, né? Por que ela é secundária? Porque tem sempre lá, por baixo da raiva, tem algo que levou a pessoa a reagir com essa raiva. Então, a gente vai entender melhor. Eu vou mostrar pra vocês aqui a figura do iceberg, porque tem pessoas que de repente não viram. Cássia, boa noite, bem-vinda. Então vou virar aqui pra gente ver, né, na telinha o que eu postei a respeito do iceberg, né? A ponta do iceberg é a raiva. Então vou mostrar aí pra vocês, ó. Isso aqui foi o que eu postei. Tá vendo? A ponta do iceberg, o que aparece lá é a raiva. Mas por que a pessoa reagiu com essa raiva? Porque muitas vezes, por baixo da raiva, por baixo dessa reação, tem lá sentimentos como tristeza, né? A pessoa está ansiosa, está estressada, está se sentindo só, né? Está com ciúmes, culpa, insegurança, tudo que não é bacana, tem medo. Por isso a pessoa com medo, muitas vezes o ser humano com medo reage com raiva. Então isso é muito legal da gente saber, né? Que a raiva ela não é o sentimento lá primário, e sim o secundário. Então, com isso, o que a gente pode concluir, gente? Deixa eu colocar aqui de novo. Oi, Cleide, boa noite, bem-vinda. O que nós podemos concluir? Se nós entrarmos em contato com o que está por baixo da ponta do iceberg, nós teremos mais tendência e mais facilidade a lidar com essa raiva, com essa explosão. Tá? Então, o autoconhecimento, de novo, gente, eu sempre vou tocar
tecla, porque não tem como a gente ser uma pessoa melhor sem a gente se conhecer internamente, né? E quando a gente se conhece, quanto mais nos conhecemos, mais sabemos lidar com qualquer sentimento, né? Só que a raiva, gente, a raiva eu vou dar aí uma visão pelo curso de autoconhecimento que eu fiz, que eu sempre cito. Eu coloquei lá no meu canal também no YouTube, né? Depois que eu fiz esse curso, eu sou outra pessoa. É o Patchwork, P-A-T-H Work. Eu fiz em 2015, então de 2015 para cá eu sou outra pessoa, não porque eu tive essa visão, né? Do autoconhecimento com base nesse estudo. Então, o que o Patchwork diz, né? Segundo o estudo desse autoconhecimento, nós temos 3 características, né? Para a gente chegar aí na raiva. Nascemos com essas características, só que sendo sempre uma mais preponderante que as outras, sempre desde quando nós somos bebezinhos. Por exemplo, tem criança que está lá no bercinho, passou a hora dele mamar, ele fica, daqui a pouco começa a chorar, mas é um chorinho mais tranquilo. Tem crianças que não, tem crianças que já reagem berrando. Tem outras crianças que ficam quietinhas mesmo com fome, né? Isso a gente traz conosco. Cada ser humano traz essa bagagem. Oi, Valesca, boa noite. Santos, boa noite. Todo mundo que está entrando aí, boa noite. E aí, trazendo essa bagagem, né, conosco, nós vamos crescendo, né, e adquirindo realmente mais informações, a nossa criação, nós vamos nos fazendo aí presentes no mundo. Então, nós vamos aí juntando ao que nós já trouxemos lá desde bebezinho. Só voltando lá no bebezinho que reage com muito choro, esperneando, esse bebê, pela visão do Patchwork, nós falamos que ele tem, desde pequeno, e vai crescendo com isso, o poder distorcido. Ou seja, uma pessoa que tem muita raiva, ela tem o poder, só que em proporções aumentadas, distorcida. Então é comum você verificar pessoas que quando estão com raiva, elas se apoderam de uma energia, de um poder, e ela coloca as coisas em prática só quando ela está com raiva. Que às vezes as pessoas chamam de quê? Uma indignação, fica revoltada, e aí ela vai e conclui. E muitas vezes é para mostrar para alguém que ela tem esse poder, que ela pode, que ela faz e que ela acontece, né? Então é o poder distorcido. O vitimismo é o amor distorcido, de acordo com a visão do Patchwork. Por que distorcido? Porque a pessoa que ama e tem essa distorção no amor, ela geralmente tem a tendência no comportamento de ser vitimista, de querer atenção através do vitimismo, né? E tem um terceiro que hoje a gente nem vai tocar muito porque não tem a ver com a raiva, que é a pessoa que no inglês elas traduzem para serenidade, é a distorção da serenidade, que você, com a serenidade distorcida, você não quer se envolver em nada. São aquelas pessoas que veem o conflito e eu vou ali e não quer se envolver, é a pessoa que se isola. Quando ela é criança, é aquela criança que pode estar acontecendo o que for, mas ela está ali quietinha, brincando com os amiguinhos imaginários dela, não gosta muito de se envolver, principalmente quando tem algum conflito, tá? Mas vamos nos ater ao poder, que é a raiva, que culmina na raiva distorcida, tá bom? Então, quem tem essa raiva é o poder distorcido. Mas o que eu falo? Se eu for olhar, também que eu gosto de usar muito, que é a tabela das emoções do David Hawkins, a raiva, gente, dentre todas as emoções ruins, ela é a que vibra mais alto. Isso aí, de novo, junta para você o conhecimento de que a raiva traz energia para a pessoa. Então, uma pessoa com medo, a energia está lá embaixo. Uma pessoa com culpa, mais baixo ainda. Com vergonha, é muito baixa essa energia. Quem não souber do que eu tô falando,
Olha lá no meu canal, Terapeuta Integrativa Alessandra Viana, no YouTube. Eu falo sobre as tabela das emoções, né? De um psiquiatra chamado David Hawkins. Então, gente, a raiva, ela vibra mais alto do que todos esses medos que eu falei para vocês, culpa, inércia. Por quê? A raiva, ela aumenta a energia para você agir. Nem que seja para você, eu vou tomar uma providência, eu vou fazer, vou acontecer. Só que, quando a gente toma só atitudes através dessa energia da raiva apenas, nós estamos gastando muita energia. E com isso, no corpo é liberado aí, né, vários tipos de hormônio, principalmente o cortisol, que não faz bem nenhum para a saúde. Márcia, boa noite. Valesca, acho que é a sua internet, aqui tá tudo bem, né? Não sei se o pessoal ainda não falou nada não, mas dá uma olhadinha. Cleide, deixa eu ver o que ela tá falando. Isso acontecia muito comigo, da minha família achar e falar que não faria algo, e aí eu ia lá e fazia só para mostrar que era capaz de fazer ou dizer. Hoje eu sou um pouco melhor. Isso. Você, Cleide, se apoderava, né, dessa raiva para poder fazer algo. Só que a gente tem outras alternativas para fazer, porque como eu comecei a falar, a gente gasta muito hormônio, principalmente o cortisol, que faz o quê? Aumenta nossos batimentos cardíacos, né? Quem tem tendência a ter pressão alta na genética vai desenvolver uma pressão alta, né? Porque é muita adrenalina, muito hormônio na circulação. Então a gente pode, Alessandra, eu nunca vou ter raiva se eu fizer meditação, autoconhecimento, eu nunca vou ter? Não, gente, de forma alguma. Raiva é inerente ao ser humano, ou seja, nós vamos ter em determinados momentos. Só que quando a gente está observando mais as nossas reações, cada vez vai ser com menos intensidade, entendeu? Você não vai mergulhar numa adrenalina tamanha que você não sabe o que você está fazendo. Não, você vai ter. E qual é o segredo, né, para quem se conhece? Viu que tá ficando com raiva? Viu que aqueles sentimentos que está abaixo do pico do iceberg tá te deixando, por exemplo, se você tá com medo e esse medo te traz muita insegurança e você sabe que por estar sentindo aquilo, daqui a pouco você vai reagir com raiva. Você não tem que controlar a raiva. Você precisa ir na causa, que é o medo, né? Então, nós precisamos identificar o que está abaixo desse iceberg, da ponta do iceberg, que é a sua raiva, que a gente está só vendo lá o final. Mas a gente precisa identificar o que está na base, qual o sentimento primário. A raiva, ela é secundária, beleza? Ok. Então, a raiva também, gente, a gente sente no corpo, né? Quando a pessoa tá com raiva, ela não fica relaxada. Tô super relaxada e tô com raiva. Não. Ela, né, faz aqui, demonstra igual o cachorro hoje. Não. Tensão, principalmente nesse centro energético, né, da mandíbula, da boca. Aí faz uma coraça aqui, ó. Tensiona toda essa parte muscular, né? Cervical, trapézio, né? Ombro. A pessoa tem vontade de socar, porque vem a energia, gente. A raiva, ela traz energia para os braços e para as pernas, tá? Porque ela faz parte do nosso mecanismo de luta e fuga também, né? Quando você tem essa adrenalina por conta da raiva, você vem força para sua mão, para suas mãos e para os seus pés, ou para você lutar ou para você sair correndo, né? Então por isso que a gente vê pessoas que muitas vezes com raiva quer agredir os outros, porque a energia está ali, né, para justamente fazer aquilo. Só que como o ser humano deveria ser mais, né, evoluído nessa parte, ele teria que verificar isso antes de acontecer o ápice dessa descarga de hormônio, da adrenalina, cortisol e etc, né?
Então, a pessoa que tem mais autoconhecimento, que se observa, sabe qual é a causa daquela raiva, não, de modo algum, deixa de, não tô sentindo não. Não, você precisa sentir, tá? Agora, tô vendo aqui, você vai sentir como? Como se você estivesse acima disso. Nós não somos os sentimentos. A gente precisa entender isso. Tem gente que fala assim, mas eu sou assim mesmo, eu sou muito explosiva, eu sou uma pessoa muito direta. Ela acha que ela é aquilo. Só que nós não somos os sentimentos, tá? Nós somos esse conjunto todo que tem muitos sentimentos envolvidos, mas você não é só um. A gente não pode se identificar com um sentimento, com uma característica e achar que você é só isso. A gente é muito mais do que a gente imagina. Fátima, Carol, boa noite. Hoje está falando de raiva. Então, ela está no corpo. Se a raiva vem para o corpo, gente, naquele momento que o teu coração está batendo, a adrenalina lá em cima, você, por isso que tem técnicas que dizem, para, respire e conta até 10. Esse contar faz você respirar e não agir ali de cabeça quente. Alessandra, mas se eu contar até 10 não vai passar, eu já me conheço, então conta mais. E vai sentindo, não, ok, eu tô sentindo raiva. Vamos dar um exemplo aí do dia a dia para ficar mais fácil, né? Até o Karnal estava falando sobre isso, eu gosto muito dele também. Nem tudo que ele fala eu concordo, mas muita coisa eu absorvo para mim. Porque eu vejo assim, gente, pessoas da internet, pessoas que são nossos exemplos, eles não são 100%, né? Eles também têm falhas. Então, o que eu vejo em outras pessoas que eu gosto, eu absorvo para mim. O que eu não gosto, não me estressa. Faz parte, cada pessoa tem uma forma de ser. Então, eu pego as coisas que eu gosto e uso para minha vida. Ele disse o seguinte, ele deu um exemplo uma vez, que ele estava no trânsito e entrando, vamos supor que ele estivesse na direção de um pedágio, né? Ele estava na direção de um pedágio e veio uma pessoa e fechou ele, passou com o carro na frente e ele freou bruscamente, né? Só que a pessoa que freou, que cortou ele e ele freou, a pessoa ainda ficou achando que a culpa era dele. Devia estar, está andando muito devagar, alguma coisa assim. E a pessoa ainda foi e mostrou o dedo do meio para ele. E aí o Karnal estava acompanhado de uma pessoa e falou, você não vai fazer nada? O que você vai fazer? Aí ele foi, ainda reagiu, conseguiu reagir com graça. Falou, não, o dedo que ele me mostrou não me atraiu, eu não vou fazer nada, não vou atrás dele, deixa ele para lá, né? Então, qual poderia ser a reação dele? Sair correndo atrás do cara, colocar em risco a vida de quem estava com ele, a vida dele, o carro dele. Mas não, ele resolveu reagir de uma forma bem-humorada, né? Então, nós temos esse poder, né? O outro só faz aquilo com a gente se a gente permitir. Então, se eu tô com aquela base que eu mostrei para vocês, dos sentimentos, eu não tô bem e alguém me faz alguma coisa, e se a minha reação natural é raiva, aí eu explodo. Por quê? Mas é por causa da pessoa? Não, é porque eu não tô olhando quais as necessidades que eu estou tendo e a minha reação natural é a raiva. Então nunca, gente, mais uma vez eu sempre falo isso, quem já está acostumado de me ouvir, vai ouvir eu falando sempre, porque não tem outra forma de eu encarar e entender a vida. Nunca vai ser o outro, sim, sempre eu. O outro faz aquilo que ele quer e eu reajo da forma que eu estou preparada, né? Se eu estou me trabalhando sempre para não reagir só com raiva, eu consigo. Bom, deixa eu ver aqui que o pessoal colocou. A Valesca falando, já fui muito explosiva, mas tenho que melhorar bastante. A gente vai melhorando a cada dia, gente. Por isso que a gente fala, se eu tivesse, quem tem mais idade sempre fala essa frase, se eu tivesse a cabeça que eu tenho quando eu tinha 18. Mas não vai, né? Não tem jeito. Tem coisas que o tempo vai melhorando, que a gente vai tendo experiência, a gente vai se abrindo, vai mudando. Tem pessoas de 60, 70 anos que continuam a mesma coisa, mas tudo bem, cada um tem o seu caminho, né?
Andréia, boa noite. Deixa eu ver o que a Cleide falou. A raiva é o pior sentimento que existe. Eu cheguei a ter raiva de Deus quando eu perdi minha filha na hora do parto, isso há 5 anos atrás. Demorei muito a entender. Poxa, Cleide, sinto muito. Realmente, a raiva é porque assim, foi a tua forma de reagir, né? Você reagiu com raiva, quando tem outras pessoas que poderiam reagir com amor distorcido, que a gente chama o vitimismo, né? Ficar em depressão, né? Uma coisa a raiva tem de bom, né? Você pega um poder ali, só que você fica o tempo todo com essa raiva, aí gera também uma pessoa muito amarga, né? Não se coloca no lugar do outro. Então, tem horas na nossa vida que são coisas que acontecem que a gente não faz ideia, né, por que aconteceu, mas por isso que falam também quando o tempo passa, né, ajuda muito a gente. Por quê? A gente vai ficando menos suscetível ao acontecimento, né, quando o tempo vai passando. Então, sinto muito. Adriana, Andréia falou que é verdade, alguma coisa que eu falei, que dá um delayzinho. Todo mundo tá entrando, boa noite. Júnior, Demarque, boa noite, gente. Então, o que mais? Eu anotei várias coisas aqui para eu não me perder também. Suas reações diante do mundo variam conforme o seu interior, o que eu já tô falando, né? Conforme a gente tá, se a gente não tá com aqueles sentimentos de medo, tristeza, ciúmes, tudo que eu mostrei para vocês no início do vídeo, lá abaixo do iceberg, é mais fácil a gente não reagir com raiva. Então, quando a gente reage com raiva, é porque tem coisas abaixo patrocinando essa nossa raiva, tá? Então, tem que ter a clareza do motivo da raiva. A clareza do motivo é isso, né? Da gente saber o que está gerando essa raiva. É uma necessidade nossa que não foi atendida, né? E aí, não foi atendida por quê? Porque eu não fiz? Porque tem coisas que aconteceram e eu não tenho controle, né? Outra coisa também que a gente fala muito, e esse período aí que a gente está tendo aí desse isolamento, dessa quarentena, vem demonstrar mais ainda, né? Às vezes tem pessoas que falam, e aí, tá tudo bem? Ah, tá tudo sob controle. Gente, que frase, não tá nada sob controle, né? Quando a gente pensa, tá tudo sob controle, e vem algo que tira esse controle, nossa, a gente fica muito mal. Então, é melhor a gente pensar, nada está sob o meu controle, nada. Né? A Alessandra tem sim, muita coisa eu controlo, meus horários, gente, ok, isso é o mínimo. Agora, tem coisas que não tem como a gente controlar, né? Tem coisas que acontecem acima de nós e quando a gente tem essa clareza, que não tem esse controle, a gente sofre menos, né? Porque quando a gente pensa que tem controle e alguma coisa sai do que a gente planejou, nossa, tem pessoas que desabam, né? Então, é melhor pensar, não temos controle de nada, né? E vamos vivendo um dia de cada vez para justamente, quanto mais expectativa, mais frustração nós temos, né? Ok, deixa eu ver mais aqui. Tá, 3 fases da raiva, gente. O acontecimento que gera a raiva, né? Acontecer alguma coisa, vai gerar aquele motivo para você ter raiva. A ação da raiva, muitas vezes você reage com uma fúria, perdeu lá o controle, você gritou, esperneou, fez lá, né, de acordo com como você é. Só que o quanto que vai durar essa raiva vai depender da quantidade de tempo que você fica com isso. Quanto você se prende àquele episódio. Ou seja, isso a gente chama de ressentimento. Vamos supor que aconteceu algo que você não goste, alguém fez algo para você que já... Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa está cansada de saber que eu não gosto disso e a pessoa me irritou. Ou seja, naquele momento a gente acha que o único culpado da nossa irritação foi o comportamento de alguém. Ok, vamos supor que isso tenha acontecido. E aí você reage com uma fúria, você se descontrola. Se eu
ficar lembrando dessa irritação, do motivo pelo qual eu perdi o controle, ficar lembrando o tempo todo, aí você vai ressentir. E aí você vai sentir a raiva de novo. E você vai ficar mais indignada. É um looping, né? A mágoa me descontrola absurdamente. Ó, Fátima, ressentimento e mágoa tá muito colado, né? É uma coisa que a gente tá... Mágoa significa má água. É uma água parada. Ressentimento é você reviver aquilo. Então, ressentimento e mágoa, eles dão a mão, né? Então, essa mágoa nós precisamos limpar. Por quê? E o ressentimento também. Porque se você não limpa isso, você vai de novo reviver aquilo. E muitas vezes não vai acontecer como aconteceu da primeira vez. Mas você vai sentir de novo, né? Aí nem que seja um percentualzinho da raiva que você sentiu quando aconteceu aquilo pela primeira vez, né? Boa noite, Simone, Regina, Mari, boa noite, bem-vindos. Falando aí sobre a raiva. Então, o que mais eu anotei aqui para falar para vocês? Na psicologia, gente, também, lógico que nós temos aí, né, os amigos psicólogos, os psiquiatras também, porque assim, tem transtorno aí de raiva que tem que ser tratado pelo psiquiatra. Transtornos que o pessoal chama até síndrome do Hulk, né, de ficar verde de raiva e explodir e sair quebrando tudo. Se forem esses episódios recorrentes, né, que tem um padrão, aí precisa ser tratado com um psiquiatra. Tem também transtorno. Então, tem pessoas que reagem só dessa forma, então já tem que ver com o psiquiatra. Mas se não for, não, eu não é assim, é porque eu queria ter menos explosões de raiva, aí dá pra gente tratar com terapia, né? O psicólogo também é importante, né? Mas aí vai depender do grau, né, dessa raiva. Muitas vezes com autoconhecimento, gente, da gente olhar qual é o sentimento primário. Por que você está sentindo raiva? É porque eu tô triste com uma pessoa porque ela não está fazendo o que eu falei. Então, o problema não é a raiva, é a tristeza, a decepção com alguém, e aí você reage com raiva. Então, não é a raiva que você tem que tratar, você tem que tratar a sua decepção. Entendeu? É simples, só que no dia a dia não é tão simples assim, porque a gente está envolvida no processo. Por isso que a gente tem que escrever o que nos magoa, colocar no papel, porque aí, gente, já tira um monte dessa energia que tá no corpo, porque a raiva, ela vem, não sei, né, acho que a maioria aqui já sentiu, me diz aí se não é assim, gente, a raiva, ela vem, se fosse botar em cor, a raiva, pra mim, tem a cor vermelha, é forte, né, vem de baixo pra cima, quando vê, já toma e você, né, tem pessoas que ficam até vermelhas mesmo, né, no semblante. A pessoa franze a testa, franze aqui essa parte da mandíbula, franze não, enrijece, franze a testa, né, e fica ali com a postura da pessoa com raiva, gente. Ela é toda tensa e a respiração, ela é alta. Por isso que a gente fala, tá vendo que vai explodir de raiva, sai, vai respirar. Se você tem tempo para fazer isso, antes de você ter o acesso, é melhor do que você reagir com raiva e falar coisas que você não estava nem pensando. Porque às vezes na hora da raiva você fala coisas que você, nossa, como é que eu falei isso? E depois se arrepende. Aí vem um looping aí de arrependimento, né? Então, ó, pensamento, isso é chamado na psicologia metacognição. O pensamento gera uma emoção e essa emoção gera uma sensação. E cada vez que você tem essa sensação, aumenta o teu pensamento. Então, é um looping que se você não cortar, então começa com o teu pensamento. Por exemplo, eu estou muito irritada com o comportamento de alguém, ou então com o meu comportamento mesmo, eu não quero isso. Não, mas eu não quero isso, mas eu não consigo. Ou seja, olha o pensamento aí negativo, alimentando uma emoção. E aí vem aquela emoção de, não, mas eu não vou conseguir.
Eu não consigo mesmo. As pessoas já sabem como eu sou. Ah, vão ter que me aceitar do jeito que eu sou. Pronto. Aí o pensamento está motivando aquela emoção e a emoção está causando sensação no nosso corpo. Então, esse é um looping. Então, como é que a gente para esse alimento, né, de um para o outro? No pensamento primeiro, gente. Então, não pense que você é dessa forma mesmo, que você nasceu assim, você vai ficar. É o meu temperamento. Tem gente que acha que essa característica de ser uma pessoa explosiva, uma pessoa que reage com raiva, faz parte da personalidade dela. Gente, não faz. É porque a pessoa está identificada com isso e ela acha que é só isso que ela pode fazer. E não é. Né? Então precisa entender que você, quem passa por isso, né? Quem tá me vendo aqui, que vai me ver depois, sempre tem em cada família, em cada rol aí de pessoas que estão aqui representando, a gente conhece uma pessoa dessa, né? Que acha que ela é assim, mas é o meu temperamento, se eu mudar eu vou perder a minha personalidade, né? E não é assim. A pessoa ela se agarra tanto a uma característica que ela acha que se ela perder isso, ela vai perder a identidade. Só que ela não está conseguindo olhar sem se identificar com isso, de cima que a gente chama, né? Que tudo isso está trazendo para ela muita angústia, muito sofrimento e para as pessoas que estão ao lado também. Né? Quando a pessoa identifica, né, que ela pode mudar, aí ela vai começando a olhar. Mas tem gente que ainda não acordou. Né? Muitas pessoas acham que são assim e pronto, é o temperamento dela. O outro que se dane. O outro que me aguente as minhas explosões. E não é bem assim. Algumas pessoas, por não mudarem esse comportamento, vão ficando cada vez sozinhas, né? Porque as pessoas não aguentam ficar perto de quem só te dá patada, quem vive assim, né, com raiva, etc. Tá? Espada bem, boa noite. Fábio, boa noite. Beijinho, tudo bem? Como estamos aí nessa quarentena, trabalhando muito. Linha de frente tem que trabalhar, né? Eu tô fazendo curso, tô participando de várias lives, fazendo projetos para quando eu voltar. Então, beleza, gente. Ó, a raiva está no corpo, eu já coloquei, nas sensações físicas, né? Porque a gente fica achando que a gente precisa reagir a alguma coisa e não é bem assim, a gente pode mudar isso. Né? O sentimento de irritação, agressividade, rancor, frustração, tudo isso quer dizer que se você tem uma característica de uma pessoa que vai reagir assim com raiva, você precisa eliminar primeiro o que está por baixo disso, né? Se conhecer mais. Linha de frente é brabo, mas poxa, né? Obrigada aí todo mundo que está na linha de frente pelo trabalho, porque se não fosse, né, quem está na linha de frente, como é que a gente ia fazer? Gisele, Val, boa noite. Estamos falando sobre a raiva. Então, ó, suas reações diante do mundo variam conforme o seu interior, já falei isso. Assuma a responsabilidade por isso e procure melhorar internamente para que você não viva refém dos acontecimentos externos. Ou seja, a pessoa que sempre reage com raiva, ela vai achar que ela reagiu assim porque alguém ou uma situação provocou ela. Provocou lá a pessoa, né, o alecrim dourado que nasceu no campo, sem ser semeado. É brincadeira que a gente faz, mas né? A pessoa tá lá toda linda e vem alguém e provoca. Não é bem assim. Se a pessoa conseguiu passar, né, porque tem gente que tem uma paciência 0, né, perde muito rápido. Não tem nada a ver com outra pessoa, tem a ver com você, a forma de como você entendeu aquilo e como você reagiu. Então a gente costuma dizer, né, quem tem mais esse conhecimento, que um adulto, falando adulto, vou botar mais de 21, tá, gente?
Um adulto esperneando no meio da rua, gritando, querendo colocar o que ele pensa dessa forma raivosa, gritando, praticamente esperneando, é uma criança emocionalmente, né, que dentro dela, que todos os adultos têm essa criança, né? Só que essa criança está esperneando ainda e ela não se deu conta, né? O emocional dela está igual uma criança que lá quando a mãe não compra alguma coisa, a pessoa, a criança fica esperneando. Existem adultos assim. Quem é que já viu aí? Me fala aí, se vocês já viram adultos esperneando no meio da rua. Mas são as crianças desses adultos que não foram olhadas. Gente, sempre na fase adulta, quando tem algo fora aí do padrão, fora do eixo, fora da curva, é a criança dessa pessoa que não foi atendida. Aí não foi atendida como? Né? Principalmente por quem os criou, com amor, mas então é culpa dos pais? Não, de forma alguma. Não é culpa, é responsabilidade, né, de cada um. Boa noite, Lúcia. Na rua nunca vi, Lúcia falou, mas em casa sim. Pois é. A raiva pode ser sim controlada, adulto mimado, com certeza. Marina falou que já viu. Muito na rua, né, Regina? Vários. Pois é, gente. Eu já vi vários também. Aí eu fico assim, nossa, como essa pessoa tá precisando de ajuda, né? E aí faço o que eu acredito, né? Peço por aquela pessoa, envio o reiki, faço o Ho'oponopono, né? Só que a pessoa, gente, muitas vezes, se você falar isso pra pessoa que ela tá precisando de ajuda, nossa, a pessoa vai reagir pior ainda, né? Então tem coisas que a gente não tem que falar pra pessoa, né? A pessoa precisa, ela, entrar em contato com isso. Por que dentro da psicoterapia às vezes demora? É porque a pessoa precisa identificar sozinho, né? Chegar naquela conclusão, porque não adianta o psicólogo, né, o terapeuta, a pessoa chegar e falar, é isso, você tem esse problema. A pessoa não vai aceitar, ela vai passar para outra, ela vai transferir. Então por isso que demora mais, né? As terapias quânticas às vezes são mais, só que também se a pessoa não estiver preparada, também não vai fazer grande diferença. A Lúcia falou, quando a pessoa é do nosso convívio, o que fazer? A pessoa não aceita que precisa de ajuda. E às vezes, Lúcia, ela até sabe, mas só porque você está falando, sendo do convívio, é pior por causa disso. Por quê? Porque ela também sabe os seus defeitos, né? Ela te conhece mais a fundo. Por isso que o pessoal fala, tem o velho ditado, de casa não faz milagre, né? Os ditados populares têm grande sabedoria, só que não é 100% isso, né? O que acontece? O nosso comportamento, né, precisa mudar, não é só a gente falar, né? Porque você precisa de ajuda, mas e se a pessoa acha que você também precisa, né? Então, nós temos que começar sempre por nós. Não sei se você conhece, Lúcio, o Ho'oponopono, eu sempre falo aqui dele, né? Você não vai fazer o Ho'oponopono para essa pessoa, você vai fazer para você. Vamos supor que é alguém da sua família, alguém que mora com você, né? Não precisa entrar em detalhes. Vamos supor que o comportamento dela não tá te agradando, tá horrível, a pessoa só arruma confusão. Então você vai limpar em você o que aquele comportamento dela causa em você. Então vamos supor que você vai para uma festa com essa pessoa vai estar lá e ela sempre cria confusões. Você vai já limpar em você o momento que você vai encontrar com a pessoa. Mas ela mora dentro da minha casa. Você vai limpar o que o comportamento dela causa em você. O que vai mudar? Você não vai ficar mais incomodado com aquele comportamento. Muitas vezes você vai olhar e vai falar como eu falei quando eu vejo pessoas assim na rua. Eu falei, nossa, essa pessoa precisa muito de ajuda. Ele ainda não despertou, né? Você fica mais tolerante com essa pessoa, porque sabe o quanto a pessoa está sofrendo, gente. É muito sofrimento. Só que a pessoa não... Ela acha que ela é assim mesmo. Eu nasci assim, assim que eu vou ficar. Mas não é, né? Porque se ela continuar dessa forma, as pessoas vão se afastar dela.
É normal, ninguém tem naturalmente esse conhecimento. Nós vamos adquirindo esse conhecimento, mas né, o que é mais fácil? A gente se afastar. As pessoas que vão se afastando dos outros é porque não tem essa habilidade de se relacionar, né? Aí é mais fácil se afastar. Se relacionar, gente, não é fácil. Não tô falando que é super fácil, tranquilo. Mas eu preciso olhar pra mim. O outro, ele faz o que ele pode, o que ele quer, né? Então, o que é que eu posso fazer? Tá, Lu? Vê aí se você conseguiu pegar isso aí. Qualquer coisa me fala. Mário falando, o pior é que ninguém quer ficar perto. Pois é. Dar amor e passar por cima dessa atitude. Gente, a gente tem que trabalhar em nós. O Ho'oponopono é muito bom pra isso. A aceitação é difícil e às vezes é uma muleta. Com certeza, Rê. Se a pessoa, porque a pessoa acha que ela é assim, né? E muitas vezes não. Não é da minha família, não mora comigo. Menos mal, Lúcia. Mas a gente tem que entrar em contato com a pessoa e às vezes causa esse estresse. Quando você for entrar em contato com essa pessoa, já vai limpando em você, para você não se irritar, para você também não entrar na energia dela, né? Porque se a energia dela de raiva tá aqui, é uma pessoa inconveniente, né? Seja o que for. E se a sua estiver aqui, na energia do amor, da aceitação, né? O amor é mais alto ainda energeticamente que a aceitação. Mas a aceitação já é uma ótima, né? De você aceitar que a pessoa é daquela forma e ela não tá vendo, ela não tá buscando ajuda, mas ok. A vida é dela. Né? E aí você faz o que você acredita para até pedir por ela, né? Uma oração, uma prece. Coloca essa pessoa nas suas preces, né? Por quê, gente? Porque se essa pessoa melhorar, né, vai ser uma ótima ação que você está fazendo para a humanidade, para sua família, para a humanidade. Então, inclua essas pessoas que a gente chama de difícil, que a gente chama de pessoas que não desce, pessoas que são ignorantes. Inclua na oração, na prece, na meditação, seja o que for de vocês. E esses são os que mais precisam, tá? Boa noite, Simone Rio, síndrome da Gabriela. Eu nasci assim vou ficar. Não pode, né, gente? A gente tem que estar aberta à mudança. Regina falando, faço muito isso no trabalho com os clientes, a mudança começa por nós. Isso, é a mesma coisa, se a pessoa está gritando e você aumenta também o seu tom de voz daqui a pouco, então a pessoa está gritando, você não precisa gritar também, baixa mais o tom. Mas tem gente que se irrita porque você é calmo, o problema é dela. Você sabe o que você pode, o que você é capaz. O outro, você não tem responsabilidade. A pessoa é ótima de coração, mas pavio muito curto. Pois é, Lúcia, pode ter um transtorno aí do Hulk, né? Síndrome do Hulk. E síndrome também chamada de pavio curto. Né? Psiquiatra trata isso. Só que a pessoa acha que é assim. Às vezes essa pessoa de pavio curto, ela fala assim, eu sou honesta, eu sou verdadeira. Ela se esconde atrás de um padrão que ela acha que é muito bom, né? Mas ela não está vendo que está afastando as pessoas do seu convívio. E muitas vezes ela só vai perceber quando realmente ninguém conseguir ficar mais perto dela. E aí, né, nós não temos como passar isso por ela, né? O que a gente faz? A gente pede na nossa oração, nossa prece, faz Ho'oponopono, mas a mudança aí não é com a gente, né? Aí é Deus, é esfera superior. Simone falando, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim? Não. Obrigada, consegui sim. Que bom, Lu. Falamos sobre isso no Ho'oponopono sempre. Porque o Ho'oponopono, ele serve, gente, para tudo, né? Estamos incomodados com alguma coisa, com alguém, com algum sentimento, vai limpar isso. Se você limpar, você vai reagir de forma diferente com a outra pessoa. Lúcia falando, entendi, eu começo a orar pedindo a Deus que perdoe, ela não sabe o que faz, isso. Pede a Deus que dê sabedoria, que tenha misericórdia, e por aí vai. Temos que ser diferentes, ser assim mesmo. Síndrome do Hulk, gostei de ouvir. Mas isso já é estudado pela psiquiatria. Síndrome do Hulk é o síndrome do pavio curto, tá? E a pessoa, às vezes, muitas vezes ela tem orgulho de ser assim. Eu conheço pessoas assim. Eu tenho orgulho de ser como eu sou, né?
Só que na verdade não, a pessoa sofre. É porque ela não quer dar o braço a torcer, né? E se não tá sofrendo é porque, né, também não tá tendo conhecimento, né? Não tá se olhando. Tá? Raquel, boa noite. O que mais, gente, aqui que eu anotei? Quando a raiva vier, respire, né? Se for com alguém aí que tá aí, eu tenho muito acesso de raiva. Então, primeiro você tem que ver o que está alimentando essa raiva. A raiva nunca é o sentimento primário, ela é secundário. Muitas vezes é o medo, né? A insegurança, a solidão, culpa, ciúmes. Né? Ciúmes é muito fácil da pessoa com ciúme explodir com raiva. Por quê? Ela quer que a pessoa perceba que ela está com ciúme. A pessoa não percebe, continua fazendo a mesma coisa. E se ela tem esse poder distorcido, que é a raiva, ela vai explodir. Chega uma hora que ela explode. E a pessoa, às vezes, o outro que está provocando o ciúme, fala, meu Deus, eu nem sabia que você estava assim. Porque ela, né, estava lá na dela e você, a pessoa, reagiu com raiva. Será que a pessoa sofre? Não acredito. Acho que a pessoa sem sentimento sofre, Lu. Sofre sim, né? Principalmente quando ela tiver os frutos disso, né? Que são as pessoas se afastando, entendeu? Sofre. Só que ela não quer dar o braço a torcer, tá? Ellen, boa noite. O que mais, gente? Ó, tá? Meditação, gente. Meditação é muito bom. A gente vai falar sempre em qualquer cenário aí, meditação é muito bom. Ah, mas eu não consigo meditar. Gente, fica, senta, vai pensar na vida, faz lá uma oração, uma prece, algo que você acredite, né? Não importa o que seja, vá lá no seu... Escrever, falei no início e vou ratificar aqui, né? Escrever, gente, o que você sente é maravilhoso. Então, a gente já consegue ali, quando você escreve o que você está sentindo, né, os seus sentimentos, principalmente os ruins, né? Escrever o bom é maravilhoso também, né? A gratidão daquele dia. Mas quando você escreve as coisas ruins, você consegue desabafar ali no caderno ao invés de ter acesso de fúria, de raiva nas pessoas. André falando, como faz para acabar com a síndrome do pavio curto? Essa síndrome, Andréia, tem psiquiatra tratando. Aí tem coisas que tem que ter um calmantezinho, né? Tem a síndrome precisa de tratamento medicamentoso muitas vezes, tá? Mas fora o tratamento com psiquiatra, se a pessoa quer melhorar, é ela olhar isso. O que tá? Eu mostrei no início, mas vou mostrar de novo para vocês. Deixa eu beber uma aguinha. Existe curso de Ho'oponopono? Lúcia, eu fiz uma vivência com o professor, o meu mestre de Reiki, Carlos Humberto, lá em Vargem Grande. Foi um dia inteiro de Ho'oponopono maravilhoso, né? Eu também dou palestras, não dou o curso, né? Dou palestras na Belarome de Ho'oponopono. Tem no meu canal, Terapeuta Integrativa Alessandra Viana, no YouTube, tem uma live que eu fiz sobre o Ho'oponopono, que você vai ali, muita coisa legal. E tem um vídeo também que eu fiz sobre o Ho'oponopono, tá? Eu sempre falo do Ho'oponopono porque é uma ferramenta que tá sempre aqui comigo, ó. Sinto muito, a pulseirinha do Ho'oponopono que eu ganhei da minha amiga, da Josiane. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. As palavrinhas, né, que consegue, o pessoal fala mágica, né? Eu sou meio contra essa palavra mágica, mas, gente, tem coisas que quando você começa a fazer, parece que é mágica mesmo, que aquilo muda de uma forma que você fala, nossa, que coisa maravilhosa, né? Lúcia, você tá perto de você, que legal! Show, ele é maravilhoso. Eu fiz essa vivência com ele, então assim, é muito bom, muito bom. Su, boa noite. Cleide falando, o pior é aceitar que você precisa de ajuda, tentar consertar tudo sozinho, no meu caso foi a raiva, ansiedade, a depressão, tudo isso pós-parto e luto sozinha até hoje. Pois é, Cleide, sozinha que, né, a gente é mais difícil, né? Você sozinha lutar contra tudo isso. Então, assim, se você tá conseguindo, mesmo sozinha, nossa, parabéns, né? Porque é uma barra mesmo, né? Sinto muito aí.
tá, Cleide? Mas você, ó, sempre você tá aqui com a gente, você tá buscando, né? Pelo menos eu vejo você, né? Não é a primeira vez que você tá aqui, você tá sempre buscando aí, então isso já é muito bom, tá? Então, firme aí que você vai, cada vez mais você vai conseguir, tá bom? Querida. Deixa eu mostrar de novo aqui que eu mostrei no início, mas o pessoal que entrou depois, olha aí, ó. Eu postei isso aí no Instagram, né, falando que ia fazer uma live sobre. A raiva é a ponta do iceberg, né? Embaixo é tudo que a gente precisa olhar, que é a nossa tristeza, ansiedade, o estresse, vergonha. Essa vergonha, gente, é vergonha de ser quem nós somos, tá? Medo, frustração, insegurança, tudo isso a gente precisa olhar para não reagir com raiva, tá? Então, é isso que a gente precisa. Deixa eu. Ih, voltou ali. A gente precisa olhar. Deixa eu voltar aqui. Gratidão, você faz parte da minha. Ai, que linda, obrigada, amor. Estamos juntas. A gente, né? É o que eu falo. Cada um. Você com certeza já aprendeu muita coisa. Você também. Né? Mesmo que a gente pense assim, mas eu tô frágil ainda para passar alguma coisa. Não, você pode, né? Já com a experiência que você tem, né? Também ajudar outras pessoas. Porque, gente, nós estamos numa fila, né? Que eu chamo numa fila indiana da evolução, né? Na minha frente tem gente muito melhor do que eu em termos espirituais, saúde, emocionalmente, né? Prosperidade. Tem gente que tem muito mais do que eu. Só que quando eu olho para trás, tem gente que tem menos e às vezes muito menos do que eu. Então a gente não sabe qual o lugar que a gente está nessa fila, né? Então sempre vão ter pessoas na nossa frente com mais preparo, com tudo aquilo que a gente gostaria de ter e às vezes ainda não tem. Só que quando eu olho para trás, nossa, tem muita gente querendo estar no meu lugar, né? Então eu posso ajudar essas pessoas. Mas é lógico que a gente não pode ajudar nunca através da imposição de falar que a pessoa é com amor, né? Então, quando a gente se abre para compartilhar esse amor, para compartilhar o que a gente sabe, sem ter a perspectiva e expectativa de que vai agradar todo mundo, que a gente não vai, a gente não tem que ter essa preocupação, né? A gente precisa fazer o nosso melhor, independente de você ficar preocupada com o resultado, né? Porque, gente, a gente planta a semente e ela, se for uma semente boa, ela vai germinar e vai dar frutos. É isso que eu busco fazer, né? E todo mundo que tem esse olhar aí, né, da evolução, também busca. É plantar boas sementes, né? Eu acredito na lei da semeadura. Então, quando a gente acredita nisso, tem pessoas que tem uma bondade, não é só pela bondade não, gente. Nós sabemos que se a gente está fazendo isso, a gente também vai colher, né? Se eu planto amor, se eu planto ajuda, né? Se eu planto atenção com os meus semelhantes e tudo que eu sei eu compartilho, eu vou receber isso também. Então não é só porque a pessoa é boa, é porque ela também é inteligente, ela sabe que isso vai voltar. Então tudo que vier até nós também temos essa preocupação, esse dever de passar à frente. Agora, se a outra pessoa vai pegar esse conhecimento e vai jogar na lata do lixo, aí você não tem responsabilidade, né? Você vai, planta e se germinar, você agradece, né? Lu falando, como eu mudei, digo que estou até mais evangelizada. Que linda! Isso aí, gente, a gente muda, a gente pensa que não, mas a gente muda e graças a Deus para melhor, né? Mário falando, devemos sempre procurar fazer um autocontrole e nunca deixar ninguém tirar a paz que trabalhamos em nós, é isso. O Ho'oponopono diz sempre muito isso, a paz do eu, né? Então, se você quer paz, você precisa começar essa paz através de você. Não é, né? Tem gente que vai reclamar, exigir um direito, na internet tem muito disso, né? Exigir um direito gritando com o outro, entrando numa de mostrar que ele está errado. Gente, não vai levar a lugar nenhum. Quer dizer, vai levar a guerra, a discussão, etc, etc.
Então, assim, a pessoa pensa diferente de você, ela tem todo o direito. Ah, mas será que ela não tá vendo? Não, gente, se ela visse, ela faria diferente, né? Então, a gente tem que aprender a começar a paz por nós, né? E essa paz, se cada um cultivar a paz, o mundo fica diferente. Ah, Alessandra, mas as pessoas não fazem. Gente, para de olhar o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Você faz. Já é bem complicado a gente se conhecer, né? Controlar as nossas emoções, não deixar o barco à deriva, quanto mais controlar o outro, né? Quando eu falei lá no início, não tem nada sob controle, é isso, nada está sob o nosso controle, né? Agora, as minhas emoções, a forma como eu reajo, eu posso cuidar disso para que isso não fique só lá, né? Só sem uma pessoa ali naquele barco conduzindo. Mas tem coisas que acontecem que está fora do nosso controle, né? E como a gente reage a isso vai muito do que a gente tem de alicerce, né? Se você é uma pessoa que cultiva o amor, a paz, né, a tolerância, sabedoria, você vai perder a tua paciência muitas vezes, mas você vai voltar rapidinho para o seu eixo, porque você é uma pessoa que constrói um alicerce bom, em bons sentimentos. Você não é uma pessoa que está construindo em cima de areia, né? Então é isso, é o alicerce. Qual é o alicerce? Nosso alicerce emocional, espiritual, mental, né? Tudo isso faz parte do nosso eu e o nosso eu fica fortalecido quando a gente faz isso, né? Quando a gente planta boas sementes, tá bom? Então, gente, está quase acabando. Tem alguma pergunta aí? Porque o Instagram daqui a pouco me derruba, mas tá tudo bem, né? Eu entrei um pouquinho depois, então tá quase acabando o nosso tempo aí. Se passa muito rápido, o tempo ele é muito relativo, né? Quando eu tô aqui com vocês, conversando, falando coisas boas, compartilhando conhecimento que eu amo, passa tão rápido e às vezes 10 minutos a gente esperando alguma coisa, passa muito devagar, é muito engraçado. Ver a Assunção falando, passei a sofrer menos quando percebi isso, que não posso controlar a atitude do outro. Isso a gente não controla, gente, não controla nunca, né? Quando a gente sabe disso, nossa, a gente fica mais feliz, né? Porque eu não tenho como controlar o comportamento do outro. O meu é difícil, ainda mais o do outro. Então, eu tenho como controlar a forma como eu reajo, né? Mas mesmo assim, com o quê? Autoconhecimento, amor, né? Sabedoria. Regina botou um coraçãozinho. Oh, linda. Amo você. Tô com muita saudade de todos vocês. E Namai Yoga, boa noite. Adorei sua live, apesar que entrei meio atrasada, mas valeu a pena. Obrigada, Lúcia. Vai ficar gravado 24 horas aqui no Story e vai pro meu canal no YouTube domingo, tá? Toda live que eu faço, eu gravo. Domingo às 19 horas ela sobe pro meu canal no YouTube. Se vocês não estão inscritos, se inscrevam lá. Terapeuta Integrativa Alessandra Viana, tá? Tem vários vídeos falando muita coisa a esse respeito, Ho'oponopono, né? Tem coisas da minha área, eu ensinando automassagem agora nesse período aí de quarentena. Tem muita coisa, gente. Vários vídeos. Toda terça e quinta tem vídeo novo. Então, o canal vai fazer 6 meses, né? Um canal novo. Mas estamos aí batalhando para aumentar, né? O número de seguidores e tal. Porque quanto mais pessoas lá no canal, mais a gente consegue também produzir mais vídeos, produzir mais conteúdo, tá bom? Muito obrigada pela audiência de vocês. Cássia falando gratidão. Obrigada a você. Andréia falando muito bom. Obrigada, Andréia. Eu adorei também estar aqui com vocês. Esse período, gente, a gente tem que aproveitar pra gente ver conteúdos bons, sair da TV, parar de ficar vendo só coisas que deixam a gente para baixo. Tem muita gente fazendo live aí bacana, gente ensinando conteúdos gratuitos. Então, vamos, né,
plantar essa semente também. Simone falando como sempre muito bom. Obrigada, meu amor. Gratidão. Ó, 30 segundos, viu? Tá acabando mesmo. Terapeuta integrativa Alessandra Viana. Viana com 2 N's, tá? É isso. Eu vou colocar qualquer coisa, manda um direct pra mim, Lúcia, que aí eu te mando o link, tá bom? Meus amores, obrigada, muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima live na quarta-feira que vem, tá? Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus, amo vocês.